Vamos dar continuidade. E nós paramos na questão da perseguição. Onde é que a perseguição deixa de ser perseguição religiosa e começa a ser perseguição de Estado? Até o ano 64, do Imperador Nero, ainda não havia essa perseguição civil. Era simplesmente uma perseguição religiosa do conceito judaico, né? E onde é que eu gosto de dizer assim, uma das grandes mentes que vai dar a base da teologia toda vai ser o aparecimento da figura de Saulo, que depois vai se chamar Paulo. Paulo ele tem ele é responsável por duas coisas. Essa expansão do cristianismo, dessa seita, que ainda não é cristã, a primeira vez que esse grupo vai ser chamado de cristão vai ser lá em Antioquia, onde as pessoas lá chamavam os cristãos, os seguidores do Cristo, que é uma palavra grega que significa ungido, o Christos, ungido. Mas ainda eles não se chamavam cristãos. Mas até o ano 64 era só uma perseguição simples, religiosa, simples, que o fruto dessa perseguição judaica era simplesmente prisão e ser expulso da comunidade judaica. Era só isso. Era você perder seus direitos religiosos judeus. A partir daquele momento você se tornava um pagão. Isso era a punição do julgamento religioso dessas perseguições. Por quê? Porque não há morte. Porque o direito de pena de morte do Sinédrio foi tirado pelo Império Romano. O Império Romano não tinha mais o Sinédrio não tinha mais esse poder de morte. Tanto é que muitas vezes eles fizeram planos para matar Jesus, mas não podiam efetivar, porque se fizesse isso, todo o Sinédrio ia cair, ia padecer nas mãos do Império Romano. Então, para poder matar Jesus, eles tiveram que tramar um plano de levar Jesus até Pôncio Pilatos, para que Jesus fosse morto. Então, o Sinédrio não tinha, os líderes judeus não tinham esse poder de morte. A única punição deles era expulsar da sinagoga. Expulsar da sinagoga era, como é que eu posso dizer? Era como se fosse a peste negra da Idade Média. Era a pior coisa. Certo? Era o pior indivíduo, era aquela pessoa que foi expulso da comunidade judaica. Era um maldito, um desgraçado da comunidade. As pessoas não queriam mais nem conversa com essa pessoa. E é isso que eles queriam fazer isso com os cristãos. O que foi que aconteceu? No ano 64, surge um imperador, que vocês devem conhecer bem, o louco, né, chamado Nero. O Imperador Nero. O Imperador Nero, ele cria um plano mirabolante, que era destruir um bairro de Roma, incendiar um bairro de Roma para construir um imenso palácio. E a justificativa que ele chegou para justificar aquilo é que tinha sido os cristãos que tinham tacado fogo no bairro. Então a perseguição agora saiu do âmbito religioso e passou agora outro patamar. Da época. Por quê? Sabemos que Paulo ele era um cidadão de Tarso, que era uma colônia helenística, romana, e nós temos também que ele foi um judeu zeloso, né? Tanto é que ele foi educado aos pés de Gamaliel, que era uma das principais referências do judaísmo na época, mas um judaísmo puro, né? Lembremos que Gamaliel ele exercia um judaísmo puro, íntegro, não aquele judaísmo forjado, farsante que os outros líderes tinham. Tanto é que quando Paulo vai se aconselhar sobre a perseguição dos judeus, Gamaliel dá o seguinte conselho: se essa obra é de Deus, ela vai permanecer. Se essa obra é dos homens, ela mesma vai se destruir por ela si. Não vai ser preciso você. Né? Então Gamaliel ele deixou esse conselho muito claro para Paulo. E Paulo, ele foi o personagem, eu considero, na minha visão, eu considero o primeiro apologeta, que é o que a gente vai conhecer daqui para frente. O primeiro apologeta. Né?
foi o primeiro personagem que não era do grupo dos 12, né? Sabemos que depois, com a saída de Judas, entra Matias, mas foi o primeiro pagão de fora do judaísmo, que mais entendeu o judaísmo e o pensamento judaico de Jesus. Foi o que mais compreendeu. Aí, Francisco, o que é que favoreceu esse pensamento de Paulo? A inteligência de Paulo. A gente vai ver que é aqui que vai surgir onde é que está o segredo dos padres da igreja. Aqui, na inteligência. Porque o espírito da fé, a gente vai ver que vai ser dado pelos primeiros seguidores de Jesus. O primeiro a ser martirizado é Tiago. Herodes manda decapitá-lo, certo? E aí vai apóstolo por apóstolo provando a fé pela própria vida. Não é isso? A gente vai ver a história dos apóstolos, cada um sofreu uma terrível atrocidade. André, crucificado em forma de X, Bartolomeu foi esfolado vivo, outros foram decapitados. Pronto. Esses foram os primeiros apóstolos que foram dando testemunho do sangue, certo? Lembremos aqui que a preocupação até o ano 64 não era escrever. Não era escrever. Era testemunhar. Entendeu? Era testemunhar. Era simplesmente provar com a vida aquele ideal. A partir do ano 64, quando morre Pedro, quando morre também depois Paulo, né? Interessante que Paulo ele usa uma inteligência tão grande, que ele usa de todos os artifícios possíveis. Quando Paulo tem a concepção que o cerco está se fechando a ele usa do argumento dele de cidadão. Ele apela para Roma. Ele vai evangelizar em todos os cantos, até o último local que precisava, que era o coração do império. E aí que tem a grande jogada. Porque é lá em Roma, que vai nascer a semente dos apologéticos, dessa patrologia. Né? É muito perspicaz. Né? Eu considero Paulo o primeiro apologeta. Porque ele une ideia e palavra de uma forma muito que você não encontra nos outros que a gente vai estudar. Né? Os outros que a gente for estudar agora, Agostinho muitas vezes vai citar Paulo. Muitas vezes vai citar Paulo. E uma coisa bem interessante é que esse período que nós estamos falando vai do ano 33 da morte de Jesus até o ano 311. É esse período que a gente está estudando hoje. Do ano 33 até o ano 311, que é até o Edito da Tolerância, que a gente chama isso, né? Edito da Tolerância, que é com o imperador Constantino, quando ele libera o cristianismo, certo? Mas esse período surge a coisa fundamental. Francisco, onde é que você quer chegar? Nos primeiros patrologistas. Os primeiros patrologistas. Quando os apóstolos estavam morrendo, surge uma preocupação. Se os apóstolos morrerem, cadê o ensinamento deles? Não deixaram nada escrito. Não deixaram nada sistematicamente. O que é essa sistematicamente? A fé organizada. Né? Eu não sei quais são as denominações religiosas de vocês, mas creio que nas denominações, quem tem uma denominação, tem lá a sua fé e ela é sistematizada, não é isso? Ela é organizadinha. A sua doutrina lá, a sua crença religiosa lá é organizada. Então, eles não deixaram nada organizado. Nada. Não escreveram nada, porque não tinha preocupação. A preocupação deles era morrer, era testemunhar com a vida, era derramar o sangue com a vida. É interessante que quando a gente vai no que a gente chama do século III até o século IV, é o que a gente chama do período da grande perseguição. Quando surge nesse século 2 imperadores que vão proferir
contra os cristãos as piores perseguições que nós temos na história, que é Diocleciano, em ordem cronológica, Valeriano e Diocleciano. Esses dois imperadores, eles vão, como é que eu posso dizer, machucar tão forte os cristãos, porque eles compreendiam o quê? Eles compreendiam que pela dor, né? Pela dor, eles poderiam abdicar de qualquer coisa. E eles, nesse período de Valeriano e Diocleciano, foi criada uma série de atrocidades que a gente nem consegue imaginar, né? Desde usar os cristãos como tochas humanas, como é o caso de alguns discípulos, apóstolos, discípulos, que foram usados como tocha humana para iluminar Roma à noite, né? Desde de seguidores de Jesus que eram utilizados para interter as pessoas no Coliseu, no Campus Máximos, que é o caso de Inácio de Antioquia, que foi devorado por leões. É o caso também que falhou a memória. E aqui, Policarpo. Policarpo, ele foi devorado também por leões. E isso surge uma coisa bem interessante, que é aí que vai começar nosso segundo momento. Se eu tenho um grupo de pessoas que estão morrendo, você seguiria esse grupo? Responda aí para vocês aí, sinal de positivo ou negativo. Você seguiria? Fale aí, pode falar, Lenildo. Você pode Eu repetir a acredito que, pergunta? a partir do momento que você vê o grupo sendo exterminado, a tendência sua era recuar, né? Você não queria estar no meio dele, você queria salvar sua pele. Essa é a lógica, né? Mas aí a situação foi diferente, porque o sangue daqueles mártires começou a formar novos cristãos. Aí que... Lembra da questão da faixa que eu falei do meio da pista? Que Exato. sempre tem uma faixa que não deixa as pessoas se distanciarem do que é certo, que ela orienta qual é o que é, onde não pode ultrapassar, onde pode ultrapassar. Existe um fio condutor, que isso eu não sei explicar, certo? Existe um fio condutor que fazia o efeito oposto. Vocês falaram aí, eu fiz a pergunta. Se você viu um grupo de pessoas que estavam morrendo das mais terríveis atrocidades, teve seguidor que foi grelhado vivo. Imagina a sua churrasqueira aí, você pega uma grelha do tamanho de um homem e amarra esse homem nessa grelha e bota em cima da sua churrasqueira, mas uma churrasqueira bem forte mesmo. Houve homens que foram esfolados vivos, foram amarrados e o carrasco vinha e começava a tirar a pele, ele vivo ainda. Houve homens que foram crucificados, como Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, André em forma de cruz. Outros tiveram morte rápida, que foram decapitados. Mas o que era? Os romanos acreditavam que quanto mais dor eles infligissem nos seguidores, menos seguidores teriam. E aí surge o primeiro, um apologista, que a gente vai chamar de Tertuliano, que ele vai começar a escrever, ele vai escrever isso que o Lenildo falou. Sanguis martyri est semen ecclesia. O sangue dos mártires, parece que o sangue dos mártires caíam na terra e cada gota desses mártires surgia 10 cristãos novos. É algo totalmente difícil da gente compreender. Porque o que é do humano é, se eu vejo uma pessoa morrendo defendendo uma ideia, eu não quero aquela ideia. Mas olha o que é que acontecia. As pessoas que viam aqueles discípulos sendo mortos começavam a se questionar e começavam a se perguntar: que ideia é essa que eles levam essa ideia até as últimas consequências? E nesse questionamento, eles começavam a querer conhecer esse pensamento. E quando eles conheciam, eles não conseguiam mais largar.
Olha que coisa de difícil encontrar uma lógica nisso, né? E é interessante que surge os primeiros escritos apologistas, olha o que era. Eram pessoas que escreviam o relato do julgamento desses mártires. Pessoas escreviam o que acontecia com esses mártires. Qual era o objetivo disso? Que essas cartas se espalhassem, fossem para as comunidades mais distantes, e quando as comunidades estivessem reunidas, eles lessem essas cartas, o relato, como se fosse um diário da morte daqueles homens, para que encorajassem aqueles que ainda não estavam sofrendo as perseguições. O primeiro a escrever isso é Tertuliano e Inácio de Antioquia, que são os primeiros apologetas que nós temos conhecimento na história. Eles vão escrever isso, vão escrever os relatos. Os discípulos deles também escreviam os relatos das torturas para fortalecer a fé daqueles que ainda não estavam sofrendo essa tortura. Meus amigos, se chegasse alguém contando uma história, por exemplo, de Lourenço, que foi queimado na grelha, eu comecei, se alguém me lesse para mim aqui, eu começava a me tremer todinho. Eu sentia na pele já o calor das brasas. E começava a questionar a mim mesmo e perguntar se vale a pena. Isso é coerente comigo, com a minha fé? Será se essa fé mesmo me faz ir a isso? Certo? Interessante que estes escritos, não eram escritos teológicos. Não eram escritos filosóficos. Eram escritos de vida. Eram relatos de vida. Aqui é que nós vamos começar. Onde é que sai dos relatos de vida e começa a ser relatos filosóficos? Olha o contexto. Né? Nós estamos até o século IV. No século IV, eles não estavam preocupados em filosofar sobre essa nova fé. Eles estavam preocupados em viver a fé. Certo? Nesses 4 primeiros séculos da igreja, eles não tinham nenhuma preocupação em escrever. Deus é isso, Deus é aquilo, o Espírito Santo é isso, a igreja é aquilo, a igreja é isso. Eles não tinham ideia de fazer teologia, no sentido mais puro da palavra. A preocupação deles era viver a fé, até as últimas consequências. Tanto é que na Didaqué, que é o que a gente chama de Catecismo dos Apóstolos, o batismo era dado no final da vida. E era muito interessante o batismo, a concepção do batismo, que a fórmula do batismo que Jesus deixou é em nome do Pai, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a condição para receber o batismo que os primeiros cristãos recebiam, o presbítero da comunidade perguntava: tu estás disposto a abraçar a fé e morrer com o Cristo? Olha interessante. O batismo era para morrer, minha gente. Não era para viver, não. O batismo, receber o batismo até o século IV, era tu assinar tua sentença de morte. Era tu chegar para mim e dizer assim: estou pronto para morrer se for preciso. E o batismo, nesta época, ele era algo muito sério. Aí surge o que a gente chama de apóstatas. Os apóstatas eram aqueles que, quando chegavam lá no martírio, e os carrascos do império questionavam e diziam: renuncias ao Cristo, se ajoelha na frente da imagem do imperador e adora o imperador. Se um cristão cometesse esse erro, ele não era mais aceito na comunidade. Porque ele desprezou a graça do batismo. Lá no início era muito sério a concepção disso. Era morrer. E aí, no século IV, que a gente vai ver, as perseguições, quando não existe mais perseguição, agora eu te pergunto a vocês, se não existe mais perseguição,
Tem motivo de provar a fé? Existe um porquê provar a fé? Vocês que são casados aí, casados, então, depois de tantos anos de casados, eu tô vendo o Paulo, é casado, Paulo? Quantos anos, Paulo? Casado, 29 anos já. 29 anos, Paulo. Todo dia tu ainda tem que provar, vocês têm que provar o amor de vocês? Quase que não. Mas depois de tanto tempo, né? Pra que provar o amor? Pra que ainda? Será que a convivência já não é suficiente? Verdade. Era esse o pensamento deles. A gente não está mais sendo mais perseguido, que beleza. Ninguém mais está morrendo. Agora é chique ser cristão. Todo mundo quer ser cristão. Nós vamos provar o quê? Ninguém vai mais para a cruz. Ninguém mais vira comida de leão. Nós vamos provar o quê? Começaram a entender o novo contexto? Só nessa primeira aula nós vimos 3 contextos. Só recapitulando. Primeiro contexto. Um Jesus que é judeu, mas prega diferente do judaísmo da época. Primeiro conflito. Professor, Certo? Oi. professor, vou cortar aqui a palavra. Dois minutinhos. Uhum. Nosso colega não entendeu. Você é casado? Não, sou não. Não? Pois case, você vai saber o que é um seguidor casado. É você seguir a Cristo do mesmo jeito. Pergunte o pessoal que vai me entender. Gostei da ideia, viu? Tá? Vou refletir sobre ela. Agora você pergunte os meninos se da mesma maneira. Não é fácil. Não é fácil, não, mas todo dia tem que As provar, estradas não? bem estreitinhas, não é larga, não. É bem estreitinha. Gostei da ideia. Né? Então, ó, pegando aqui a ideia dos 3 momentos. Primeiro, um Jesus que é judeu, mas que ele não vê o judaísmo como a sociedade via então. Primeira crise. Segunda crise. Jesus deixa o grupo. O grupo começa a se questionar se são judeus ou são cristãos. E a terceira crise. E nesse conflito eles começam a seguir o conflito religioso e depois o conflito político levando os mártires. E agora vem a principal crise, que é a crise de que tá tudo bem, tá tudo ótimo para nossa vida. Vamos fazer o que agora? Vamos esfriar a fé ou fortalecer a fé? Nós vimos 4 contextos, certo? Observe que quando a gente é desafiado a algo, a gente faz, né? A gente faz lá, nem que dê errado, mas só para ter o gosto de dizer, eu não disse que ia fazer, pelo menos tentei. Não é assim? Só que agora está tudo bem, eles não são mais perseguidos. Só que nessa fim da perseguição, no edito de Constantino, quando Constantino ele decreta que agora todo o império é cristão, certo? Surge um problema, gente. Quem é perseguido agora não é mais que eram os cristãos. Quem é perseguido agora é quem não era cristão. E surge um problema. Porque só entende o que era ser cristão quem sentiu o medo da perseguição, quem conviveu com os ensinamentos e quem experimentou a fé. Quando Constantino ele traz o cristianismo como religião oficial do império, os cargos altos eram dados aos cristãos. Então, aqueles pagãos que tinham seus cargos importantes no império, eles se tornavam cristãos não pela fé, mas pela conveniência. E aí agora começa a entrar um grupo de pessoas que não estão preocupadas com uma relação de fé, mas com a relação de comodidade. Agora entra o momento
importantíssimo, que é fazer esses cristãos entenderem a fé não mais pela morte, mas agora aqui. Eles tomarem consciência do que é ser cristão. Certo? Era ser cristão. E agora entra o papel das pessoas que vão pensar a fé, que vão pegar a fé e dividir ela em pedaços, e em cada pedaço desses, eles irão fortalecer o pensamento de cada momento. Agora vão começar a questionar quem é Jesus. Ele era homem? Era Deus? Era um homem-Deus? Quem é Deus? O que é o Espírito Santo? Vocês estão entendendo? Uhum. A preocupação agora não era mais viver, mas a preocupação agora era entender racionalmente a fé. Era a razão, conceber. né? Agora é a razão. Por quê? Por que tem que ser a razão? Dá um sentido para as coisas. Agora eles tinham que entender. Você se tornou cristão? Que bom. Mas agora é hora de entender a sua fé. Porque enquanto você estava sendo perseguido, você estava vivenciando a sua fé para provar a sua fé. Até as últimas consequências. Agora não tem mais perseguição. Você vai provar a sua fé agora pela razão, pela concepção racional da fé. Eu sou cristão por isso e por isso. Né? Eu gosto de dividir assim. Antes do século IV, até o século IV, a ideia era viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Não é isso? São Paulo fala? Né? Viver para mim é Cristo. Morrer para mim é ganho. Se eu morri por Cristo, ganhei. Mas agora não tem a morte. O que é que eu vou ganhar? Estou vivendo com Cristo. O que é que eu vou ganhar? É O descanso eterno. O descanso eterno. Todo mundo está procurando isso, né? Só que esse descanso eterno, que aí alguns vão começar a chamar de céu, porque Jesus, lá, quando ele andava, poucas vezes ele falava céu. Entendeu? Ele falava o reino de Deus. Ele entendia uma concepção de reino. Essa ideia de céu é uma concepção grega. Né? O Hades, céus, é uma concepção grega. E agora, para o descanso eterno, agora, como o Nassali falou, agora a gente vai morrer. A gente vai ganhar agora o descanso eterno. Aí vão começar a pensar, mas o que é esse descanso eterno? O que seria a doutrina do céu? E aqueles que não vão ter descanso eterno? Aí outros pensadores vão começar a pensar a doutrina do inferno. Entendeu? Olha como a fé, a religião, ela saiu de uma questão de vivência para uma questão racional, ideia, tratados filosóficos, né? E aí a primeira coisa, primeiro pensamento que a gente que eu só vou iniciar nessa aula, já está quase dando 8h40, mas eu vou deixar. O primeiro critério, a primeira preocupação deles era a questão da liberdade. Da liberdade. Né? Que vai ser no século IV, quando vai vir um dos primeiros patrísticos, e vai vir chamado Agostinho de Hipona. Certo? Eu só vou começar essa introdução de hoje, do pensamento de Agostinho, e na próxima aula a gente começa a partir de Agostinho para a gente entrar nos apologistas. Certo? Olha, interessante, né? Eles não tinham essa preocupação. O que é ser livre? Agora Agostinho começa a pensar. O ser religioso é um ser livre, mas o que é a liberdade? Aí Agostinho vai começar a pensar a questão do livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Olha, a fé deixou de ser uma coisa de vida ou morte, agora chegou uma ideia de que racionalizar a fé.
né? Racionalizar a fé. Gente, às vezes eu falo que a função do teólogo é uma função muito difícil, né? Eu dou parabéns para vocês que estão no curso de teologia. Acho que muitas vezes alguém já questionou para você, vai fazer o que da vida? Né? Teologia, não é isso? Vai servir para quê? Mas Vai ela nos ganhar dá quanto? vai ganhar quanto? Como falou na série, o descanso é eterno. Certo? Mas o descanso eterno sabendo para onde vai. Sabe? Porque a teologia vai lhe ajudar a compreender por A mais B as suas convicções religiosas. É interessante que um advogado ele se forma em direito e ele vai defender essas convicções, né, de direito. E nós que nos dizemos estudantes de teologia, nós precisamos de algo para defender a nossa convicção. Não para os outros, primeiramente para si, né? Que é onde a gente vai chegar, né? Recapitulando o que nós vimos nessa aula de hoje, uma pequena introdução na história da igreja, e nós, lembre-se bem, nós estamos parando no século IV, certo? A partir de agora, é muita filosofia na cabeça, tá certo? Vai ter muito pensamento filosófico na cabeça, né? Como falou o Lenildo, acho que a aula ficou boa, Lenildo, mas acho que agora vai ficar assim meio puxada, né? Porque a gente vai trabalhar mesmo, ver o que eram esses pensadores realmente trabalharam, né? Gênesis colocou um recado aí, não é isso? Vocês estão visualizando? Sim. Pronto. Então a Até aula já vai quarta-feira. ensinar e até quarta-feira. E na quarta-feira a gente volta com alguns slides, tá certo? Tem alguma Vai tarefa espelhar os slides. Quarta-feira eu gostaria que vocês, quem tem a apostila, lesse somente até a parte onde a gente vai começar dos apologistas. As 3 primeiras páginas, não é isso? Pronto. Isso. Que a gente vai chegar no século V. Porque na próxima aula a gente vai começar a falar das primeiras dúvidas na questão de Jesus, se ele era Deus ou era homem realmente. Aí o negócio começa a pensar, começa a puxar um pouco na nossa cabeça, tá certo? Então vocês podem ver a apostila e no privado também pode enviar perguntas. Estamos aí para responder, viu? Perguntas no privado. Dúvidas? Tem numeração, né, Francisco? Não. Está nas primeiras páginas, seu É na Marcelo. primeira, segunda, na terceira? Na terceira, né? Isso. Primeira, segunda, terceira, quarta. As 3 primeiras páginas. Tá bom. Beleza. As 3 primeiras páginas que a gente vai chegar. Se você pegar na quarta página, acho que segundo parágrafo, tem assim: no Egito, um expoente do hermetismo cristão chamado Padres do Deserto. Foi isso? É isso. Vocês vão parar aí. Porque a patrologia mesmo vai começar aí. Certo. Viu?